prezados alunos do Instituto Bíblico de Campinas. Eu sou o professor Juan Campos e juntos estudaremos a matéria Religiões e Crenças. É uma honra estar com vocês aqui. Alguns talvez já me conhecem, outros talvez não. Mas essa matéria que vamos estudar, abordar, será uma matéria muito profunda. Porque além de ter informações, tanto histórica, como informações de origem de uma religião, etc. Vamos aprender também o fator de como identificar uma seita, como identificar uma crença, como identificar uma religião. Vamos desmistificar ou não, né, o fator da neutralidade religioso, a neutralidade da religião. É possível ser neutro no fator religioso ou não? Tudo isso vamos aprender e buscar esse conhecimento nessa matéria deste mês, tá bom? Vai ser uma honra participar com vocês aí. Bom, o curso médio em teologia, o autor da nossa apostila é o pastor José Lima, professor sou eu, Juan Campos. A arte, alguns tá o Fagner Costa e outros, grande parte da nosso slide aqui da aula 1, aula 2, aula 3, praticamente sou eu que abordei essa arte, tudo bom? Bom, nosso diretor, querido pastor Jorge Oliveira do Vale, um grande abraço para o nosso querido pastor Jorge. E essa apostila é rica, tá, gente, de conteúdo e de informações. Dentro da sua apostila, e isso vamos estudar também, você encontra as seguintes temáticas, tá? Aula 1, identificando as crenças. Aula 2, catolicismo romano. Aula 3, as testemunhas de Jeová. Aula 4, o espiritismo. A aula 5ª, o mormonismo. A aula 6ª, o adventismo no sétimo dia. A aula de número 7, a nova era. A aula de número 8, Hare Krishna. A aula de número 9, teologia da prosperidade. E a última aula, Seishinoe, tá bom? Tudo isso, como eu falei para você identifica na sua apostila, com muito conteúdo, muitas informações, e vamos aprofundar em cada uma dessas crenças, em cada uma dessas religiões, a sua origem, o início aí da religião, as suas doutrinas, tá bom? Vamos responder aí algumas questões. A nossa primeira aula, então, vamos abordar um pouco sobre a identificação das crenças, sobre as doutrinas. Isso você encontra na sua apostila, tá? A importância de estudarmos a caracterização das seitas, a Bíblia, como abordar os adeptos às seitas e as origens, tá bom? Leia o seu livro, organize os horários, dedique-se ao seu estudo. Bom, conceito de religião. Quando falamos de religião, normalmente temos a seguinte interpretação. Eu vou abordar isso um pouco mais para frente, com mais delicadeza. Mas quando eu pergunto qual é a sua religião, você responde facilmente, provavelmente, sobre isso. É baseado, né? A questão é baseado em quê? Aí você vai me falar, baseado nas atitudes, baseado na minha fé, baseado na minha crença, isso identifica-se uma religião. É muito simples, é muito fácil. Nós resumimos religião na nossa ótica. Porém, dentro do mundo acadêmico, dentro da sociologia, dentro da filosofia, dentro da teologia, você vai encontrar uma diversidade de definições acerca do que é a religião, tá? Uns vão dizer, como abordando um pouco de Agostinho, que a religião vem de religar, e é uma religação do homem a Deus, e esse é um pensamento agostiniano. Se não me fala a memória, Tomás de Aquino também aborda um pouco sobre essa concepção, se não me fala a memória, mas na ótica da filosofia ou na ótica da sociologia, você vai encontrar conceitos diferentes. Então eu peguei aqui um conceito geral que tanto a teologia, como a filosofia, como a sociologia, como a psicologia aborda o mesmo conceito. Nesse sentido geral, é que a religião é um fator social que não se restringe às questões meramente subjetivas, mas a partir da fé constrói sentidos
na vida social, criando toda uma visão de mundo, isso nós chamamos de cosmovisão, pela qual o adepto navegará em sua vida social. A religião pode ser definida como um conjunto de crenças e práticas relacionadas, sociais, tá? Relacionada com a noção de sagrado. Então, baseado nesse conceito da religião, baseado de uma forma geral, a religião está muito mais interligado a um conjunto de prática social, público, relacionado com a noção do sagrado, que meramente algo subjetivo, algo individual, algo interior, né? É mais algo por exterior do que propriamente interior. Isso na ótica geral sobre a religião, tá bom, gente? Mas o fator da religião é um fator social porque não se restringe apenas numa visão subjetiva. Você vai ter uma noção de mundo, você vai construir a sua lente sobre o mundo, ou uma lente do mundo, baseado na sua fé, baseado na sua crença, baseado na sua religião. É isso que os filósofos, é isso que a sociologia, é isso que a teologia, em alguns pontos, vai definir a religião. E eu sempre lembro alguns alunos e alguns irmãos que Cristo, ele não veio criar, gerar, fundar uma religião. Porque antes de Cristo já existia centenas ou dezenas de religiões. Pós-Cristo existiu milhares de religiões. Mas Cristo não é apenas uma religião. Cristo, ele não vem apenas sistematizar uma doutrina. Cristo, ele é o caminho. Cristo, ele é a verdade. Cristo, ele é a vida. Aquele que não entra por este caminho perde a vida. Aquele que não entra por este caminho se perde. Então ele não é apenas uma religião, ele é o caminho, tá, gente? Então precisamos definir um pouco sobre isso. Mas vamos falar um pouco mais pra frente, tá? Encontram-se no passado, isso é interessante. Se encontram até hoje. As sociedades que não possuem ciência, sociedades que não possuem artes, sociedades que não possuem filosofia. Tanto no passado como até hoje você encontra isso. Mas você nunca vai ver existir uma sociedade sem religião. Então, para você ter uma noção como a religião está e sempre foi muito importante no fator social, antropológico do homem, tá bom? Existe uma música chamada Comida, da banda Titãs, né, a banda nacional, que fala assim na letra: a gente não quer só comida. Essa insatisfação humana com as coisas meramente materiais, explorada por essa música, remete a uma verdade cristã muito antiga, que é: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem não é apenas um ser material, ele possui dentro de si o anseio pela eternidade. E essa música, essa letra dessa banda nacional reflete muito bem o que Cristo quis dizer, que o homem nem só de pão iria se alimentar e iria viver, mas ele necessita da palavra de Deus. E Agostinho de Hipona, nos seus livros Confissões, ele faz um comentário muito interessante. Ele fala o seguinte: fizeste-nos, Senhor, para ti. E o nosso coração anda inquieto enquanto não há descanso, enquanto não descansar em ti. Aproximadamente 1 milênio depois, o filósofo e matemático francês Blaise Pascal diria o seguinte: há um vazio no formato de Deus no coração de todo homem. E isso é interessante, como o homem ele busca esse anseio pela eternidade, como o homem ele busca, ele necessita preencher este vazio dentro de si. E por que existe esse vazio? Quando Deus ele cria o homem lá no Éden,
você encontra Deus falando, Deus soprando, né? O fôlego de vida no nariz de Adão. E a palavra hebraica que aparece ali é Mitzraim. Ele soprou fôlego de vidas, no plural, porque em rainha ali é plural, não é singular. Vidas, tanto no mundo espiritual como no mundo físico, o homem ele é criado. E então passou-se a ser alma vivente. A palavra alma que aparece ali em hebraico é isso daqui, ó, nefesh. Nefesh não significa apenas alma, nefesh significa também fome, garganta, desejo, apetite, vontade, está ligado a isso. O homem, ele é um desejo, ele é a própria fome. E fome do que? A não ser da sua origem. Esta insatisfação, essa inquietude, este vazio são explorados pelas religiões, levando o homem a se questionar com as seguintes perguntas existenciais: de onde eu vim? Quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Há um sentido na vida? Para onde vou? Ao tentar responder a essas perguntas, a religião fornece sentido e significado para a existência humana, oferecendo justificativa para os males e sofrimento desta vida. O interessante é que a religião é um conceito tão assim complexo que o ativista indiano Gandhi, né, ele dizia o seguinte: as religiões são caminhos diferentes, convergindo para o mesmo ponto. Que importância fez se seguirmos por caminho diferente, desde que alcancemos o mesmo objetivo? A frase acima de Mahatma Gandhi reflete muito bem o conceito popular da função que a religião exerce na vida do homem. Contudo, não há consenso, já que para os outros ele seria o ópio do povo, como Karl Marx dizia, ou ainda, segundo Freud, uma neurose. Seja como for, consensual ou não, a religião acompanha o ser humano há milênios. Onde há civilização, existe religião. E por que existe religião onde existe uma civilização? Por que a religião e por que essa inquietude, esse anseio pela eternidade está ligado ao homem? Uma pergunta remete a uma outra pergunta, e Calvino responde isso. Eu discordo em muitos pontos de Calvino, mas confesso, foi um grande teólogo da Reforma, né? Foi um grande teólogo. Ele fez um estudo um pouco acadêmico, que eu vou abordar com vocês aqui, que ele fala sobre os sensus divinatis. Isso você não encontra na sua apostila, você não encontra no seu livro, mas é algo que eu trouxe, que eu consegui trazer para vocês aqui como um conhecimento, como um conteúdo sistemático e acadêmico, tá, gente? Na natureza humana, o homem seria, Calvino dizia, essencialmente o homo religiosus. O que é isso? O homem ele possui dentro de si esse sensus divinatis, o conhecer a Deus de dentro para fora. Calvino argumentou que a natureza fundamental do sentido universal da divindade, ou sensus divinatis, é a semente do conhecimento de Deus, que é plantada em cada pessoa. Calvino afirmou estabelecermos isso como uma posição a não ser controvertida, que a mente humana, até mesmo por instinto natural, possui algum senso de divindade, para que ninguém possa abrigar-se sob o pretexto da ignorância. Deus concedeu a todos algumas noções de sua existência. A lembrança a qual ele renova com frequência e insensivelmente, de modo que, como os homens universalmente sabem que existe um Deus, o que ele é, o seu Criador, e que deve ser condenados pelo seu próprio testemunho, por não tê-lo adorado e por não ter consagrado a sua vida ao seu serviço.
Calvino, ele usa o versículo de Paulo aos Romanos, capítulo 2, do versículo 12 ao 15, onde o apóstolo Paulo fala que a humanidade ela é indesculpável porque tem a lei escrita no seu coração. Esse sensus divinatis de Calvino é interessante porque vai contra tudo aquilo que alguns chamam de neutralidade religioso. Ora, se o homem ele tem um sensus divinatis, então o homem ele sempre está interligado a alguma religião. E esta religião, mesmo seja uma religião onde você participa de cultos litúrgicos, de adoração, disso, daquilo, ou simplesmente uma religião do interior do indivíduo, que é aquilo que nós chamamos de idolatria do coração. E sobre a idolatria do coração eu vou estender um pouco mais para frente, tá bom? Mas baseado-se nisso de que Deus ele lançou uma semente no coração, no ser do homem, que de alguma forma o homem ele anseia por essa eternidade. Seja alguns que caem para o animismo, seja outros que caem para o politeísmo, seja alguns que caem para a idolatria de vários fatores. Tem gente que idolatra um boi, tem gente que idolatra uma vaca, mas de alguma forma o homem ele anseia por essa eternidade. E por que existe isso, Juan? Por que existe essas pessoas que caem infelizmente para esse caminho da idolatria? Alguns não entendem que Deus, em sua revelação, Deus ele se revela tanto na forma geral como uma revelação especial. O que seria uma revelação geral? A revelação geral é a que o Calvino aborda aqui. Deus se revela de alguma forma pela natureza, seja pelo sol, seja pela lua, seja pelas estrelas. A criação revela um Criador. O sol, a lua, tudo que existe naquilo que nós chamamos de galáxia, tudo aquilo que existe naquilo que nós chamamos de terra, de universo. Quando alguns observam esses detalhes, eles começam a pensar dentro de si. Ora, como isso pode ter existido do nada? Existe um Criador. Detalhe, a revelação geral não mostra quem é este Criador. Apresenta que existe um Criador, mas não revela quem é este Criador. Mostra que porventura pode existir alguém acima, sobre ele. Porém não apresenta o nome dele. Não mostra quem ele é de fato. A revelação geral está ligada um pouco no campo da arqueologia, um pouco no campo da história. Ora, você pega toda a sociedade, todo o contexto histórico do antropológico do homem, você vai observar que em todo momento o homem tende a adorar, seja o sol, seja o deus da lua, seja isso, eles tendem a buscar um criador, porque o homem, ele, Calvino aborda, e eu defendo também sobre isso, porque o homem ele tem dentro de si os sensus divinatis. E essa revelação geral, Paulo aborda, que não serve para salvação, não é poderosa o suficiente para salvar o homem dos seus maus caminhos, porque a única coisa que pode salvar o homem é aquilo que é apresentado na revelação especial. E o que é apresentado na revelação especial é aquilo que nós chamamos de o Verbo encarnado. É aquele que eu apresentei no início da aula falando, ele não é apenas uma religião, ele é o caminho, ele é a revelação especial. Cristo é a revelação especial. A revelação geral vai apresentar um Criador, mas não vai mostrar quem ele é. A revelação especial já é diferente. A revelação especial vai falar, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E Deus habitou, Deus encarnou, Deus habitou entre nós. Então, a revelação especial é apresentada em Cristo Jesus. E essa sim, esta revelação serve para a salvação do homem. A revelação geral não.
John Wesley faz um posicionamento um pouco mais sistemático, um pouco mais interessante do que este que eu fiz. E John Wesley vai abordar o seguinte: existe aquilo que nós chamamos de quadrilátero sobre a revelação de Deus, que ele denota-se como quadrilátero wesleyano. Deus se revela primordialmente pela criação. Na verdade, o ponto mais alto que John Wesley fala, que é da revelação de Deus, seria as Escrituras. As Escrituras seriam uma revelação também especial. Por quê? Porque as Escrituras vai mostrar quem é Deus, o nome dele, quando ele veio nessa terra, como ele morreu, vai apresentar a expiação, vai apresentar a redenção. As Escrituras é uma revelação especial. Então John Wesley fala assim: o ponto mais alto da revelação é as Escrituras, porque nela você encontra também Cristo Jesus. O segundo ponto da revelação, e aí vai abordar uma revelação geral, é a natureza. Deus se revela pelo sol, pela lua, pelas estrelas e por aquilo que ele criou. Deus se revela. Deus se revela pela tradição, pela história, pela arqueologia. E John Wesley fala também: Deus se revela pela experiência. Ora, o que é a experiência que John Wesley aborda? John Wesley fala que essa experiência é aquilo que Deus ainda se revela, seja por visões, seja por sonhos. De alguma forma Deus se revela para o homem. Isso é interessante, porque se Deus se revela para o homem de alguma forma, como que o homem vai abordar a neutralidade da religião? Não, eu não sou religioso. Na verdade, nós interpretamos esse fator de eu não sou religioso porque ligamos a religião no campo da liturgia, no campo da ótica social, naquilo que nós chamamos de comportamento. Precisamos ir para a igreja para então mostrar que somos ou que temos uma religião, mas na verdade existem religiões secretas dentro de alguns indivíduos. Existem religiões secretas e eu vou abordar sobre isso. Porque existe dentro do homem, se Deus se revela, ou se o homem, por este anseio dessa eternidade, o homem por este vazio dentro de si, ele busca preencher essa lacuna de alguma forma. Então, muitos conhecem a Cristo, muitos conhecem as Escrituras, muitos abraçam essa revelação, seja geral, seja especial, abraça essa revelação. Mas existem pessoas também que, infelizmente, mesmo com esse anseio pela eternidade, mesmo por essa busca em preencher o vazio dentro de si, alguns encontram através de ídolos, ou alguns encontram através da idolatria. E normalmente quando falamos de idolatria, geralmente imaginamos homens prostrados diante de estátuas, pensando geralmente em idolatria que são exteriores. Protestantes acusam católicos romanos e católicos acusam animistas. E por aí vai, pensando em rituais. E é isso que nós pensamos, em rituais sagrados, em culturas antigas. Essa imagem, no entanto, representa apenas parte do fenômeno da religião e parte do fenômeno da idolatria. Existe um livro de David Clarkson que diz assim: idolatria secreta. Ele vai definir idolatria como dar aquela honra e adoração à criatura que é devida apenas ao Criador. Essa definição torna o fenômeno da idolatria algo muito mais abrangente do que aquilo que estamos muitas vezes acostumados. Essa definição é amplamente coerente com uma teologia da idolatria do coração. Existe uma idolatria que acontece no interior dos indivíduos, que diz respeito aos ímpetos religiosos projetados em elementos da criação. Uma idolatria que é no interior. Interessante é que no livro de Ezequiel você vai encontrar os anciões da comunidade, da diáspora, lá em Ezequiel 14, por aí, reunidos na casa do profeta. A casa do profeta servia como uma espécie de sinagoga
embrionária, onde se reuniam ali para servir a Deus e serem ensinados. Em uma dessas reuniões, falando acerca da idolatria dos anciões de Israel, Deus diz o seguinte, capítulo 14, versículo 3. Estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de ti. Esses homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Isso acontece no Antigo Testamento. E esse versículo não está falando apenas do povo, ele está falando dos maiores em Israel, os que deviam ser pastores daquela comunidade. Os exemplos de fidelidade a Deus, estava tudo dentro daquela casa. A expressão tropeços ímpios é usado várias vezes no livro de Ezequiel, e geralmente referente ao ídolos. O verbo ali, ergueram, é uma forma causativo que comunica uma elevação no interior de um toteídolo. É como o erguer de uma estátua. Geralmente ídolos eram postos sobre postes. Eles eram erguidos porque a importância daquela representação divina não permitia que eles fossem adorados no chão. Essa idolatria se deu no coração. Porém, essas pessoas aqui estão numa obstinação tão profunda. Detalhes, são pastores, são homens que eram para ser os exemplos. Eles estão numa obstinação tão profunda que a ideia que eles puseram diante de si, o que retrata é ela ter como um estado de espírito interiormente fixo. Deus está dizendo então que era possível ser idólatra sem ajoelhar a qualquer imagem. Eles adoravam outros deuses, mas o único ambiente de culto que eles participavam era do Deus vivo. Eles não estavam nos cultos e rituais a Moloque ou a Baal. Eles estavam na casa do profeta e viviam junto ao povo de Deus. Porém, o comportamento deles podia ser ilibado, já que eram anciões. Mas eles tinham ídolos secretos. Esses postes de adoração e falsos deuses não estavam escondidos em algum porão a 7 chaves, cuja a entrada se dava por uma escotilha no fundo da casa, mas eram guardados em um lugar ainda mais inacessível. Esses altares estavam no fundo do coração de cada um, escondidos na mente, nos sentimentos, nos afetos, nas afeições, nos valores, nos hábitos, nos amores. Em outras palavras, eles estavam contaminados com o mesmo pecado dos que foram abandonados em Judá. A idolatria, a adoração interior era contrária à adoração exterior. O que eles faziam para fora indicava uma religião, mas por dentro havia outros deuses sendo adorados. Ainda que o povo de Judá tivesse ídolos externos e visíveis, o povo de Israel tinha ídolos internos e invisíveis. Por que eu falei sobre isso? Porque é importante sermos sinceros em sempre aos nossos corações. Normalmente costumamos nos esconder não apenas dos outros, mas de nós mesmos. Se pensamentos ruins surgem sobre quem somos, logo imaginamos ser uma seta do diabo. O problema da autoestima ou nada mais do que fruto de um dia ruim. Anestesiamos nossas consciências. É importante sermos sinceros sobre nossos próprios corações. Costumamos nos esconder não apenas dos outros, mas de nós mesmos. No entanto, o que é interior, os valores, o sentimento, as emoções, só é possível enxergar ao se ver através do espelho. E esse espelho é a palavra. É a palavra quem revela quem você é, quem sou eu. Você precisa olhar para este espelho e precisa ver dentro de si. Se você não estiver disposto a pensar sobre si ou a analisar os seus
próprios sentimentos, tentar pensar os motivos de fazer o que faz, você estará perdendo o local onde a batalha contra os falsos deuses se dá. Não é na política, não é na universidade, não é na mídia, não é nos sete montes. A grande batalha contra os falsos deuses se dá no coração do homem. É notável que Deus diga que os ídolos dos corações desses homens estejam erguidos. Nossa verdadeira religião está relacionada a algo que erguemos no nosso interior. Baseado nisso, eu te pergunto, o que você leva acima de tudo? O que está mais alto do que os outros ou mais alto do que você mesmo? Ídolos são coisas que nós levantamos. E o que você me responder entre o que é o que você está elevando acima de tudo, o que é que está mais alto do que os outros ou mais alto do que você mesmo, baseado-se naquilo que você me responder, a quem você serve, eu te direi qual é a sua religião. Às vezes você não tem uma religião cristã, uma religião católica, uma religião animista. Às vezes a sua religião está baseada na idolatria do seu coração, na idolatria do antropocentrismo ou do egocentrismo. Precisamos identificar isso. O que você eleva acima de tudo? O que você coloca acima de tudo? O que lhe machuca? O que você levanta? Mas, para combatermos as seitas e as falsas religiões, precisamos vencer dentro. E não agora não digo dentro no fator do interior, mas como eu estou falando para seminarista, creio que você vai entender. Estou falando que precisamos vencer dentro da nossa comunidade, dentro do nosso ministério, dentro da nossa igreja. E como o IBCamp tem essa preocupação em levantar obreiros, preparar obreiros para o ensino e para o campo, precisamos saber, primeiro, temos uma doutrina ortodoxa? Segundo, enquanto as doutrinas e crenças heterodoxas. Para identificarmos uma crença heterodoxa, observe o que ela pensa sobre os seguintes assuntos. Vale ressaltar, ortodoxia. Orto vem de reto, vem de direito, e doxia de estudo. Então, um estudo, uma doutrina, doxia uma doutrina. A doutrina reta. Temos uma doutrina ortodoxa. E o que é heterodoxa? Heterodoxa, hétero é diferente, doutrina é diferente. E para identificar uma doutrina diferente, uma crença ou uma seita, eu costumo dizer, observa o SBT. O que seria o SBT? O SBT seria o que ele aborda, o que essa crença, essa religião, o que esse pregador, o que este pastor fala sobre salvação, o que eles pensam sobre a Bíblia e o que eles pensam também sobre a Trindade. Então, SBT é muito importante. Salvação, Bíblia e Trindade. O que eles pensam sobre isso? Qual é o posicionamento deles sobre a Bíblia Sagrada, sobre Cristo e sobre o Espírito Santo, sobre o Pai, sobre o Filho. E também aqui eu deixei separado para vocês sobre os seguintes assuntos: Deus, queda, Cristo e a salvação e a Bíblia Sagrada. Esses são os 4 pontos que você deve observar para identificar uma crença heterodoxa ou uma crença ortodoxa. Lembrando, precisamos combater primeiro dentro para depois lutarmos com os de fora, porque agora dentro do nosso meio está surgindo crenças heterodoxas também. Doutrinas diferentes, como por exemplo, estamos surgindo aí com os liberais, né? Aquilo que eles chamam de inspiração dinâmica. Eles não creem mais na escritura 100%. Creem numa inspiração dinâmica. Existe textos inspirados e existe textos não inspirados. Então, está surgindo algumas heterodoxias dentro do nosso meio, alguns ensinos dentro do nosso meio.
estranho, diferente e que nós precisamos combater. Então observa esses pontos, além de Deus, da queda, do que essa pessoa, do que esse pregador fala sobre Cristo, fala sobre salvação, fala sobre a Bíblia Sagrada. Observa o que ele fala sobre salvação, soteriologia. Observa o que ele fala sobre a Bíblia, a palavra de Deus, se ela é a palavra de Deus, se ela contém apenas a palavra de Deus, que é o que os liberais aplicam, né? Se ela se transforma em palavra de Deus, o que é a Bíblia Sagrada para eles, para esta visão, para essa crença, para essa seita, o que é a Bíblia Sagrada e o que é a Trindade, o que é o Espírito Santo, é uma força ativa para alguns, é uma pessoa para outros, para nós uma pessoa. Você, baseando-se nesses pontos que eu deixei aqui no slide, você vai conseguir identificar uma seita. Você vai conseguir identificar uma crença, uma religião diferente. E baseado em tudo aquilo que eu falei nesta aula, lembra-se de uma coisa, é uma mentira. O fator da neutralidade da religião. O homem, ele é um ser religioso. Alguns adoram publicamente, adoram socialmente. Alguns mostram a religião que de fato ele serve. Porém, alguns existe uma religião secreta, ídolo secreto, e esses ídolos estão em corações. Existe também, como eu falei nessa aula, além de pessoas que falam de uma falsa religião ou de uma neutralidade de uma religião, existem pessoas também que, mesmo publicamente apresentando uma crença, apresentando uma religião, dentro diz outra coisa. Dentro do interior, ele levantou postes, ele levantou ídolos, ele levantou políticos, ele levantou a fama, ele levantou o dinheiro. Observe quando Cristo ele fala sobre mamon. A palavra ali que aparece literalmente significa posses. Tem gente que levanta posses. Tem gente que constrói uma posses tão alta que ele coloca essas posses como lá em cima e que nada pode estar mais alto do que essas posses. E essa pessoa fala, não, eu não sou uma pessoa religiosa, eu não sirvo a nada. Mentira, você serve a essas posses, você serve a mamon. O seu ídolo é mamon, o seu ídolo é essa posse, o seu ídolo é isto. O seu exterior, você fala, não sou, mas o seu interior possui uma idolatria. E essa idolatria, não só os cristãos têm que lutar, os cristãos também têm que lutar contra isso. Precisamos combater seitas, falsas religiões, tudo bem, com respeito, com ética cristã, mas principalmente precisamos combater nosso interior. Precisamos observar, lutar com o nosso interior, em tomar cuidado e não levantar ídolos secretos em nosso coração. E para você identificar o seu coração, para você identificar aí dentro, você precisa de um espelho. E eu lhe convido a abrir a sua Bíblia, pegar a palavra de Deus, fazer um devocional e você vai identificar o espelho que vai refletir a sua alma. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai, muito obrigado por essa aula. Que o Senhor venha abrir o nosso coração, venha abrir a nossa mente, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Senhor, nos ajude a não levantar dentro de nós, em nosso interior, ídolos secretos, a não ser levantar, Senhor, dentro de nós a Tua verdade e a Tua palavra. Crie em nós um coração puro, Senhor. Crie em nós um coração quebrantado. E não retire de nós o Teu Espírito. Muito obrigado por este momento único com esses alunos. Nós te agradecemos e nós te louvamos em o nome de Jesus Cristo, o Deus vivo e fiel. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Que a próxima aula, na segunda aula, vamos falar sobre o catolicismo, a Igreja Católica Apostólica Romana.
e vai ser uma aula excepcional. Você não pode ficar de fora. Aguardo você até lá. Deus abençoe vocês.